tarde, meninas! Bem-vindas ao Prosa de Sexta, a nossa conversa semanal sobre emagrecimento possível para mulheres reais. A gente vai falar, deixa eu só colocar um filtro aqui. A gente vai falar sobre erros no emagrecimento. Eu tava conversando com uma amiga e aí eu cheguei a uma conclusão de que a maioria de nós, pelo menos todas as mulheres que eu conheço, todas as minhas mentoradas, as alunas da academia, todas nós fazemos uma série de erros antes de pegar o fio da meada para realmente emagrecer e chegar ao corpo que a gente quer e fechar o zíper daquela roupa que a gente tanto deseja. E eu listei alguns desses erros para que você aí do outro lado, se estiver cometendo, saiba que isso é um erro comum e já desvie logo. Ou se você está pretendendo entrar nesse mundo do emagrecimento, você quer começar a sua academia, se você tem um projeto fitness para esse ano ainda, você não caia na cilada de cometer os principais erros. A gente sabe que algumas coisas a gente comete porque a gente está condicionada, mas tem erros que a gente comete sem saber que está cometendo. Sabe aquele negócio? Tem gente que chama de burrice, tem gente que chama de teimosia, mas cometer um erro sabendo que ele é um erro só vai, na minha opinião, atrasar o seu processo de emagrecimento. E lá no final, eu vou te dar uma tarefa para que, se você estiver fazendo um dos erros que eu citar aqui, você já pare logo com isso e já vá para o caminho certo. Então, se você conhece uma menina que está no processo de emagrecimento, que precisa de alguma dica de verdade, de quem está no campo de batalha, de quem está aqui lutando com outras mulheres para emagrecer, chama ela para assistir esse vídeo, marca ela aqui nos comentários, porque sim, a prosa de sexta de hoje vai ser muito, muito rica de informações. A primeira coisa que eu quero te contar é sobre o emagrecimento em si. Porque tem muita dúvida, menina, e você não é obrigada a saber o que é emagrecer, né? Ai, Fran, eu sei o que é emagrecer. Não, às vezes, menina, a gente tem uma noção do que é emagrecer, mas na verdade o emagrecimento ele se dá quando a gente perde gordura, não é quando a gente emagrece na balança. É assim, podemos dizer que é o primeiro erro? Pode anotar esse como o primeiro erro. Emagrecer, então, não é, vamos de novo, ó, emagrecer não é perder peso na balança, tá? Então, o primeiro erro que as meninas cometem é confiar total e cegamente na balança. Não, a balança não é, e eu já fiz vários vídeos aqui, eu brigo muito com as minhas alunas, deixa eu só arrumar. Eu brigo muito com as minhas alunas quando elas se prendem à balança. Por quê? Porque a balança é uma das formas de medir a massa muscular inteira. E eu já fiz vídeo tomando uma garrafinha de água, se você bebe, ó. Olha o tamanho do meu garrafão de água. Se eu bebo uma garrafa inteira dessa daqui, que tem 1 litro, e vou subir na balança, eu estarei mais pesada. Isso significa que eu engordei? Não, só doida. Isso significa que eu tomei água. Se eu tomei água, se eu coloquei algo para dentro, a balança vai entender que o meu peso total está maior. Se você foi no banheiro e não fez, se você não foi no banheiro e não fez cocô hoje, se você está no período menstrual e está um pouco com retenção de líquido, o que mais que pode acontecer? Se você almoçou e foi para a academia ou foi se pesar logo depois de uma refeição, tudo isso influencia no seu peso na balança. Eu já li, eu acho um pouco de exagero, mas sim, eu já li que a balança oscila até 6 quilos, dependendo do horário do dia que você se pesa. 6 quilos. Tem menina por aí que piraria se tivesse 6 quilos mais gorda de uma hora para outra. E tem menina que acredita que 6 quilos mais magra é o que está acontecendo. Às vezes é só o horário do dia que você está se pesando. Ah, Fran, mas todo mundo falou que pesar de manhã, pelada, em jejum, depois do primeiro xixi, é o mais confiável. Sim, é o mais confiável, mas você não sabe desse peso que está na sua balança, o que é gordura, o que é massa gorda, o que é osso, o que é água, o que é retenção de líquido. A gente não sabe o que tem lá dentro da gente. Por isso, a balança não é o meio mais confiável de você se pesar ou de você controlar o seu emagrecimento, ok? Então, dito isso, que a balança não é esse meio tão confiável assim, vamos definir então o que é emagrecimento. Eu até anotei, ó. O emagrecer é quando a gente diminui a gordura corporal e simultaneamente aumenta a massa muscular. Ai, Fran, mas aí eu vou ficar braçudo, ombrudo ou muda.
Eu já escutei de tudo, menina. Eu não quero ficar umbruda, eu fico masculinizada. Não rola. Menina, não tô falando de você virar musa fitness. Eu não tô falando de você tomar bomba e, né, ficar musculosa. Eu tô falando de você tirar a gordura. Sabe a gordura do sutiã aqui? Sabe a gordura do tchauzinho? Isso é gordura. Se você treinar o seu músculo do braço, por exemplo, do bíceps e tríceps, e o seu músculo ficar forte, ele vai ficar mais aparente, e um músculo mais aparente, ele mostra o músculo aparente, ele aparece e não tem a gordura. E como é que a gente tira essa gordura então? Treino. E obviamente a alimentação, que nós vamos falar lá no final, tá? Mas o que eu preciso que você entenda? Que uma pessoa que pesa 100 quilos na balança, ela pode ter 100 quilos na balança e esses 100 quilos ser predominantemente músculo. Lembra do Arnold Schwarzenegger, lembra das musa fitness Thaisa maravilhosa, lembra das mulheres fortes que você conhece, elas são pesadas. Não é que ela é leve, não é que ela é magra, não, ela é pesada, o músculo pesa. E a mesma pessoa ou outra pessoa com 100 quilos, o mesmo Schwarzenegger, hoje pode pesar os 100 quilos, mas ele tem muito mais gordura do que na época do fisiculturismo que ele praticava. Os mesmos 100 quilos de uma pessoa que é gorda, que tem gordura, não são os mesmos 100 quilos de uma pessoa que é musculosa. Entende a diferença? Músculo pesado, definido, delineado, gordura, flacidez, molenga. Então, menina, quando a gente emagrece, o certo, o termo certo para emagrecer é diminuir o percentual de gordura e aumentar o percentual de massa muscular, ok? Então, não é que você vai ficar musculosa. E olha, eu admiro muito quem é musculoso, musculosa, porque dá muito trabalho construir aquele músculo. Não é assim, treinei 3 meses e vou ficar ombruda, braçuda. Não, é anos de alimentação pesadinha ali, medida nos mínimos detalhes. São anos de dedicação na academia, treino sem falhar, debaixo de sol, debaixo de chuva. Menina, se você tiver a determinação que uma mulher ombruda tem, você não fica gorda não, você vai ficar sarada, porque dá trabalho ser forte, ser malhada dá trabalho. Eu não tô te falando de ser malhada, eu tô te falando de ser saudável. E para ser saudável, para não morrer de infarto, para não ter AVC, para você não ter colesterol alto, para você dar conta de passear com seu cachorro, para você dar conta de correr atrás do seu filho, do seu neto, para você abaixar, amarrar seu tênis e voltar sem travar as costas, você precisa sim, senhora, ter um percentual de gordura mínimo. O mínimo aceitável. Não é ser musculosa, é ser saudável. É sobre isso que eu tô falando aqui com você. Então, sim, você precisa baixar o seu percentual de gordura, aumentar o seu nível de massa muscular e lá depois que você já estiver saudável, que não balançar tudo quando você fizer tchau. Se você quiser se transformar numa mulher forte, musculosa, ainda tem mais 5, 10 anos pra frente. Porque é muito trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero te contar é que emagrecer não tem a ver com ficar musculosa. Ficar musculosa, eles estão assim, ó, num outro nível. A gente tá cá embaixo só na vida saudável, tá bom? Então, essa é a primeiro erro, além da balança, né, que a gente já conversou, esse é o primeiro erro, é achar que o emagrecer vai me transformar numa pessoa musculosa. Quem dera fosse, seria todo mundo forte, né? Mas não, menina, ser musculosa dá trabalho e é um passo além do ser magra, ok? Então, agora que a gente sabe que não é emagrecer dessa forma, por que que a gente acredita que esse emagrecimento da balança, que esse emagrecimento só visível, né, fora das medidas, é o certo? Primeiro por tradição. Né? Quando a gente é criança, desde quando a gente é criança, a gente leva os nossos filhos no pediatra. E o que o pediatra faz? Põe na balança, tira a roupa e põe na balança. Aquele bebezinho, aquele pacotinho daquele tamaninho, né? Aí pesa e anota o peso. De um mês para o outro, quanto engordou, quanto cresceu. É assim que a gente mede desde a infância, né? Quando a gente engorda ou emagrece quando criança, a gente não tem outra métrica. É a métrica padrão para os bebês, para as crianças. E para as crianças, tudo bem.
porque eles não têm esse acompanhamento de gordura e massa muscular, porque ele está tudo em desenvolvimento, mas a gente traz isso como tradição de subir na balança, né? Como a gente fazia com os nossos filhos ou como nossos pais faziam com a gente, também pela facilidade. Pense, a balança que faz a análise corporal, que é a bioimpedância, é uma balança cara. É uma balança que muitas vezes só nutricionistas ou algumas academias têm. Não é tão acessível. Ao passo que se você for no Mercado Livre ou nas Americanas, com 30, 40 reais você compra uma balança de banheiro, né? Que normalmente quando tá acabando a pilha ela dá umas falhadas, né? Dá umas bloqueadas. Mas a balança de banheiro, ela é fácil. Todas as farmácias, ou a maioria das farmácias, tem uma balança. Então, assim, pela facilidade, a gente acaba optando por usar a balança, né? Mas, de novo, não é uma forma fidedigna de acompanhar o seu processo de evolução, tá bom? E pelo desconhecimento mesmo. Se eu não te falasse aqui que existe a biopedância, que existem as métricas, talvez você nunca fosse escutar falar disso. Eu escutei, porque eu fui estudar, porque eu percebi que existe essa variação, né? E você já deve ter percebido. Por exemplo, quando a gente tá para ficar menstruada, o nosso abdômen fica distendido. A gente tem inchaço abdominal, né? Mas por quê? Porque a gente tá num processo. O nosso corpo tá se preparando para receber um bebê. Ou, no caso de não receber um bebê, né, para entrar no período menstrual. Mas nesse período a gente tem mais retenção de líquido, o nosso corpo fica mais quente, são mudanças fisiológicas, a gente não tem controle sobre elas. Então, às vezes é desconhecimento, e nesse desconhecimento a gente vai para aquilo que é tradição, para aquilo que é mais fácil, né? Então, menino, como é que a gente vai se medir, então? Como é que a gente vai acompanhar esse processo? Eu tô te falando sobre os principais erros que toda mulher real comete quando tá emagrecendo, né? E um dos principais erros é não usar a fita métrica ou não usar a roupa. Você já parou para pensar que tem uma roupa que quando você engorda um pouquinho, ela entra mais justinha? Sempre tem. Ou é uma calça jeans, ou é uma blusa que tem um botão na frente, e aquele botão fica assim, né? Juntos venceremos, não tem? Tem, às vezes, o uniforme do trabalho, que quando você veste aqui, ele fica mais apertado no ombro. Existem mulheres que acumulam mais gordura nos ombros, tem mulheres que acumulam mais gordura no abdômen, tem mulheres que engordam mais o quadril. Existe esse biotipo, esses biotipos são estudados, inclusive a gente consegue mensurar aonde você acumula mais gordura, se você não sabe, mas normalmente a mulher sabe. Ai, quando eu engordo, menina, minha bunda vira um balão. Ah, não, no meu caso é quando eu engordo vem pra barriga. Olha, eu engordar, essa barriga estufa. Fala pra mim se você não sente onde que você engorda. Nesse lugar que você engorda, normalmente tem uma peça de roupa que a gente consegue ver no espelho, visualmente, aonde que a gente tá acumulando gordura. Então, um dos primeiros passos que a gente pode fazer é usar essa roupa como âncora. Entrei no processo de emagrecimento. Ok, uso aquela minha roupa, eu tenho um macaquinho. As meninas do Fecha Zíper sabem. Eu uso um macaquinho e o meu macaquinho, ele fecha nas costas. Quando aquele macaquinho dá o que fazer para fechar, ou já teve vez de não fechar, né? Porque se forçar vai estourar o zíper, porque aquele zíper invisível, pelo amor de Deus com ele. Mas quando ele não entra, posso saber que eu já engordei um pouquinho. Então a primeira forma que a gente tem de medir é a própria roupa. Por isso que tem o fecha zíper, né? Porque a gente sente o zíper, sabe quando você pega, uhul, fechou! É a melhor sensação do mundo. Você não precisar deitar na cama. Conta pra mim se você já fez essa. Deitar na cama, levantar o quadril assim, pro zíper poder descer. Fala pra mim se você já não fez isso. Nossa, quantas vezes eu fiz isso. Aí na hora que você levanta, você vira um boneco de neve, assim, né? Você não pode nem andar direito. E se sentar, pronto, estoura o zíper. Eu sei que eu já fiz isso, menina. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é ter uma roupa âncora. Ter uma roupa que vai nos dizer se sim nós estamos engordando ou se é temporal, se eu só comi no final de semana e tô retendo líquido, se eu tô no período menstrual, se eu comi um pouco de sal a mais e tô inchada, enfim, menina, tenha uma roupa âncora e essa roupa vai te dar o norte de como você tá. Agora, se um dia essa roupa nem entrar,
aí é problema. Porque se ela entrou um dia, agora não entra, não passa do quadril, aí é problema. Bora lá. Aí você vai falar pra mim assim, Fran, mas eu não tenho tempo, menina, eu preciso emagrecer pra ontem. Eu já passei, a minha roupa não tá entrando mais. Essa é a primeira coisa que as meninas me falam. Tá bom, se essa roupa já entrou, calma que o seu corpo tem memória, tá? Então é diferente de você pegar, eu tenho primas que são muito magrinhas, sabe? Na verdade, eu sou a mais cheinha das minhas primas, né? A vida inteira eu sempre fui a gordinha não, né? Mas como as minhas primas eram muito magrinhas, né? Aquela magra de ruim, né? Eu acabava sendo a mais gordinha, mesmo não sendo gordinha, não sei se você tá entendendo. Porque eu não era gordinha, mas as minhas primas eram muito magras, então tinha essa discrepância. Mas, se eu quisesse pegar uma calça da minha prima, por exemplo, jamais, embora eu já tenha tentado, jamais a calça dela entraria em mim, né? Minha prima usava acho que 34, 36, uma numeração assim que pra mim era inexistente, né? Eu não existia naquela numeração. Mas a minha prima usava aquela numeração e se eu, Fran, fosse tentar usar a roupa da minha prima, não ia entrar. Mas se eu tenho uma roupa minha, que há 2, 3 anos atrás, antes da minha gestação, antes da minha gravidez, antes da minha faculdade, antes da pandemia, essa roupa me entrava e ela ficava confortável em mim, sim, o seu corpo consegue voltar para aquela roupa. Por quê? Porque existe memória muscular. Mas não pode demorar muito, viu? Eu vou te falar isso daqui a pouco. Você não pode passar muito tempo acima do seu peso, mas já eu te conto isso. Então, a primeira não, que já é a terceira coisa. Mas se você tiver essa roupa e quiser usá-la como âncora, sim, é possível desde que ela já tenha te servido alguma vez na vida. E aí você fala que você não tem tempo, mas você não tem... Peraí. Você não tem tempo que já faz muito tempo, né, que você não veste aquela roupa. Então, se já faz muito tempo, é mais difícil, porque quanto mais tempo passa, mais o seu corpo se acostuma com aquela nova realidade. Ó, vamos pensar assim, o nosso corpo, ele sempre procura o equilíbrio. Tá? Sempre. A regra de ouro para nós nos mantermos vivos é manter o equilíbrio. O equilíbrio da temperatura, pensa bem, se tá muito frio agora, o seu corpo, ele arrepia, né? Você sente a sensação de frio e vem o sinal do cérebro, vista uma blusa porque tá frio. Por quê? Porque ele precisa equilibrar a temperatura interna. Quando você tá com fome, o seu corpo libera todos os hormônios da fome e aí vem aquela mensagem do cérebro, estou com fome. Quando você comeu o suficiente, vem a mensagem, estou saciado. O seu corpo tá sempre procurando o equilíbrio. Se em algum momento você saiu do seu peso, vamos pensar que eu, Fran, peso, já não lembro mais, acho que 57, 58 quilos. Eu peso 50 e poucos quilos, tá? E de uma hora para outra, por exemplo, na minha gestação eu engordei 30 quilos. Então eu fui para 82, isso não é mentira, é verdade. Eu fui para 80 e poucos na gravidez da Luísa. E eu ficar muito tempo nesse 82, o meu corpo vai entender esse 82 ou 80 como o meu novo normal. E aí ele vai entender, ai, dei um pico grande de salto de peso, engordei 30 quilos, mas se eu fico nesses 30 quilos a mais por 4, 5 anos, o meu corpo vai equilibrar para que aquele novo peso seja o meu normal. E para eu voltar para o meu 50? Quanto mais tempo passa, mais é difícil o seu corpo entender que aquele 50 lá atrás era o seu normal. Entendeu? Então, o tempo, ele corre contra o seu processo de emagrecimento. Se você engordou, o ideal é que você emagreça o quanto antes para que o seu corpo entenda, não, esse aqui é o meu normal, aquilo lá foi um surto psicótico que ela teve, comeu demais. No meu caso, foi a gravidez da Luísa e um pós-parto complicado, mas logo assim que eu consegui, né? Acho que a Luísa tinha 2 anos, quando eu entrei no processo de emagrecer de novo. E claro, eu passei 2 anos, presta atenção. Foi o período da gestação, que é 9 meses, quase 1 ano, né? Mais 2 anos da Luísa. Então foram 3 anos e 10 meses. Vamos falar 2 anos, quase 3 anos, 2 e 10, né? Quase 3 anos com um peso
acima daquilo que eu vivia a minha vida inteira, que eu te falei que eu era mais gordinha das minhas primas, mas eu não era a gorda, né? Eu só era em comparação a elas. Mas 3 anos com o peso muito acima, o meu corpo ainda conseguiu voltar. Obviamente que eu nunca mais tive o corpo que eu tinha antes, né? Paciência. O quadril abre, né? Quando a gente tem parto normal, a anca, como diz lá em Minas, né? A anca abre. E aí, como o quadril abriu, o meu corpo não voltou mais. Mas os meus 50 e poucos quilos que eu tinha antes da Luísa, eu voltei. Então, sim, o tempo, ele é crucial nesse processo de emagrecimento. Aí você me fala, Fran, mas eu já tentei emagrecer, eu sempre emagreço e engordo de novo. Tá aí mais um erro que a gente sempre faz. Você consegue perceber que erro é esse? Meninas que querem emagrecer, e eu me incluo nessa também, a gente sempre começa por aquilo que a gente acha que é mais difícil. Eu sempre fazia isso. Ah, o que eu gosto de fazer? Sempre gostei de exercício físico. Eu, Fran, sempre gostei de exercício físico. Eu ia pra praça correr, eu era bem doidinha, sabe? Então, o que era difícil pra mim? Alimentação. Então, o que eu fazia? Cortava tudo. Não, e lá em Minas, eu não sei aí na sua cidade, mas lá em Minas a gente falava de regime. Ah, não posso, tô de regime. Tô de regime, tô de regime. E esse regime era quase um regime militar, assim. No meu caso, eu era muito severa com os meus regimes. Então, eu pegava pra tomar chá, e eu só tomava chá, 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 achando, né, que o chá ia resolver a questão do equilíbrio do meu corpo. Só que o que acontece quando a gente faz essa restrição alimentar muito severa? O nosso corpo, ele foi criado, né, nos primórdios, quando a gente foi moldado, ele foi criado na escassez. Pensa, os homens das cavernas, os homens primitivos, e assim, a gente pensa que isso é muito tempo atrás, mas não, não é tanto tempo assim, porque a tecnologia, ela tem pouquíssimo tempo. Até pouco tempo atrás, pelo menos até quando eu era criança, as televisões eram branco e preto. As crianças às vezes me perguntam: ah, como é que era? O que você assistia quando você era criança? Não, não tem essa do que eu assistia quando era criança. Não tinha assim uma Netflix pra você escolher. Né? Era televisão branco e preto, era ou a Xuxa ou a Mara Maravilha, né? Não tinha uma Netflix, não tinha uma internet, e isso que a gente vive hoje é muito recente. Então, se a gente pensar, no tempo das cavernas, não, quando a minha avó era jovem, já era escasso, a alimentação não era essa abundância que é hoje. Eu lembro da minha mãe contando que eles dividiam entre quem trabalhava e quem não trabalhava. Quem trabalhava e trazia sustento para casa tinha direito a comer mais. Por quê? Porque era escasso. E a minha avó e a minha mãe, com as irmãs, né, que eram crianças, comiam o que sobrava. É uma família pobre, mas eu acho que é a realidade de muitas pessoas, porque a comida ficou mais abundante agora. Mas quando, pense na sua avó, pense na mãe da sua avó, e aí a gente não precisa ir muito longe para falar dessa escassez. E o nosso corpo, ele foi moldado na escassez. Então, o que ele faz? Ele armazena. Por quê? Porque não sabe quando vai vir outra remessa de alimento. Vamos pensar no meu avô, por exemplo, né? Que era um homem muito trabalhador, muito sério, mas que não tinha muito recurso. Né? Ele lutou a vida inteira, construiu a própria casa, é uma história linda, mas ele não tinha muito recurso. Então tinha dias que ele, né, chegava do trabalho e trazia a janta, a mistura. Tinha dia que não vinha mistura. Né? E no dia que não vinha mistura, que lá em Minas mistura é a carne, né? É a proteína. No dia que não vinha mistura, a alimentação era mais pobre e o nosso corpo ele vai se moldando a isso. Então pense, não tem, hoje só tem arroz com farinha, né? Isso há 40, 50, 60 anos atrás, quando meu avô era jovem. Hoje só tem arroz com farinha, então não tem proteína. Então o nosso corpo recebe aquele arroz com farinha e lida com ele, porque o nosso corpo vive buscando a homeostase, que é o equilíbrio, certo? Quando que vai vir proteína de novo? Não sei. Então, o que o nosso corpo faz? Armazena em forma de gordura, para que, se amanhã não tiver uma refeição rica, eu use essa gordura como fonte de energia. Não, mas amanhã deu certo, amanhã
veio uma carne, ok, então vem a carne e a carne supre a necessidade do corpo. E o nosso corpo é assim, ele vai estocando em períodos de escassez e organizando em períodos de cheia, em períodos de abundância, certo? Traga isso então para os dias de hoje. Ó, caiu minha caneta. Se você faz uma dieta muito restritiva, que nem eu fazia, fica só à base de chá. E chá não é nem proteína, nem carboidrato, nem açúcar. É uma água fervida com alguma erva que libera algumas propriedades. Mas de nutriente, ele é muito pobre, certo? Então, se você se alimenta, que nem eu me alimentava no pós-gestação da Luísa, só com chá, o nosso corpo imagina que não tem refeição. Então, na primeira refeição que você tiver, vamos dizer que eu vou comer o mais saudável possível. Então, eu vou comer arroz integral com frango grelhado e salada. O que o seu corpo vai fazer? Armazenar em forma de gordura. Mas eu não comi gordura, Fran. Eu sei, mas o seu corpo está estocando porque você está em período de escassez. E ele não sabe quando vai ter outro aporte de alimento. Então, o seu corpo, para te proteger, para manter você vivo, está armazenando gordura, porque a gordura é uma forma de você se manter vivo. Pensa naquelas pessoas que ficam desaparecidas, que sofrem acidentes e ficam 7, 8 dias sem se alimentar. Ele sobrevive, não sobrevive, né? Se tudo der certo, se ele, né, for encontrado. Quantas pessoas a gente já viu? Mas qual que é a primeira notícia que o jornal dá? Eu acho até engraçado. A pessoa sobreviveu, foi resgatada e deu tudo certo. Não. A pessoa perdeu 15 quilos. Cara, eu na minha época de maior loucura, emagrecimento total, eu falava, cara, eu preciso sofrer um acidente desse. Nossa, benza a Deus, Deus me perdoe. Mas eu falava, eu preciso dar uma sumida dessa. Ah lá, a pessoa sumiu, ficou uma semana sumida e emagreceu 15 quilos? Que jeito! Porque o seu corpo usa sua reserva, né, sua gordura como reserva para se manter vivo. Foi legal? Não foi. A pessoa estava perdida, não tinha o que comer na mata, né, onde quer que seja, mas ela se manteve viva. E quando a gente faz dietas muito restritivas, o que acontece? O nosso corpo acha que a gente está nessa escassez. Então, a primeira reação do nosso corpo quando a gente entra na escassez é se fechar, é ele brigar contra o seu processo de emagrecimento. Então, um dos erros da mulher que quer emagrecer é sair cortando tudo. Porque se ela corta tudo, se ela faz dieta restritiva, que nem eu fazia, se ela só toma chá, o seu organismo vai achar que você está em escassez e quando vier a primeira refeição, por mais saudável que seja, ele vai estocar. Entendeu? Bom, aí você tem que falar assim, aí você me fala assim, Fran, mas eu já tentei e não deu certo. Talvez, menina, você tenha tentado que nem eu tentava lá atrás. Essas formas loucas, né? Desesperada de querer sofrer um naufrágio, ficar perdida na floresta para emagrecer 15 quilos. Talvez você tenha tentado sim de tudo, eu não duvido de você, claro que não. Mas o que você pode estar fazendo é tentar do jeito errado, é tentar pelas vias erradas. Porque uma pessoa que se alimenta bem, que se alimenta de forma saudável, ela tá mandando sinais pro seu corpo que tá tudo bem, não tem escassez, você não precisa estocar. Eu estou comendo agora, mas daqui a pouco tem outra refeição, pode ficar trabalhando em paz. E aí o seu corpo vai mandar proteína para onde é lugar de proteína, sal para o lugar, água para o lugar de água, carboidrato para o lugar de carboidrato. E assim o seu corpo funciona. O seu corpo é uma engrenagem. Se você para de dar alimento para ele, ele vai fazer do jeito que ele acha, do jeito que ele foi treinado para fazer, entendeu? Bom, então como não fazer o nosso processo de emagrecimento? A primeira coisa, menino, e esse é um ponto muito crucial, de verdade. Vou até tomar uma água antes. Sabe por quê? Que eu fiz isso. Eu fiz isso um tempo e eu demorei pra sacar, sabe? Só que depois que a gente entende, é tudo muito claro. Então tomara que você entenda isso agora. Não faça pelos outros. De novo. Eu demorei pra entender isso. Muito tempo. Não faça pelos outros. Não importa o que os outros te digam. Não importa se a pessoa tá te dizendo
pro bem ou se ela tá sendo maldosa no comentário. Você tem que fazer por você. Você tem que querer emagrecer e ser saudável e cuidar da sua alimentação por você. Outro dia uma menina falou assim: "Ah, porque a professora do meu filho falou pra mim que eu tô dando um mau exemplo pra minha criança sendo gorda". Isso não é motivo. A professora do seu filho falar com você não é um motivo grande o suficiente. Não sei se você já passou por isso, mas sabe quando pai e mãe querem que a gente faça alguma coisa, a gente faça só por eles? E a gente faz só por eles? Eu lembro de algumas situações, né, e eu vejo isso na Luísa. Às vezes eu quero tanto que ela faça alguma coisa, mas eu quero. Eu, Fran, quero. Quando eu era criança, eu queria muito ser bailarina, mas muito, muito, muito. E eu vi aqueles quadros, que quando a gente é criança tem uns quadros enormes, né? Nos lugares que ia, consultório médico, aquela saia de tutu enorme, aquele pé de bailarina lindo. Eu achava maravilhoso, eu queria muito ser bailarina. Mas naquela época era difícil fazer balé, porque a minha mãe falava comigo: "Franciele, o balé eu até consigo, mas tem apresentação, tem o deslocamento até lá, tem a roupa, tem a sapatilha", e a gente não tinha grana para tudo isso. Talvez se fosse para pagar o balé, a gente se apertava e tinha. Mas e o restante? E o contexto que envolvia o fazer o balé? Então eu não consegui fazer balé quando eu era criança. E aí, mãe frustrada, né, já viu? Pus na Luísa essa minha frustração, pus a Luísa para fazer balé muito cedo. A gente morava aqui, né? Acho que ela tinha 6 ou 7 anos. A gente morava no Paraná e tinha uma escolinha de balé da prefeitura, que a professora era assim muito bem letrada, né? Ela era muito boa, bailarina profissional. E eu pus a Luísa para fazer balé. A Luísa fez balé, né? Na época ela fazia porque eu queria que fizesse, mas e aí com o tempo ela foi falando: "Mamãe, não é isso que eu gosto. Ai, aquela professora fala assim, 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 e a pose é muito assim, e tem que alongar, e o alongamento dói". E a gente via que não era dela, ela não queria estar ali, né? E aí, aos poucos, a gente foi desapegando, eu fui desapegando da ideia, fui entendendo que não era isso que ela queria. Pergunta hoje se a Luísa quer ver alguma aula de balé. Nem vê, menino, nem vê. Hoje ela faz outras danças, mas quando a gente chega numa academia, num estúdio de dança, e fala: "Ah, tem balé", ela nem responde. Sabe assim? Só torce o nariz. Por quê? Porque era a minha vontade, não a vontade dela. E muito embora eu pudesse influenciar, incentivar, eu não podia me realizar naquilo. É a mesma coisa. Se a outra pessoa diz pra você, pro seu bem, óbvio que eu não queria o mal da Luísa fazendo ela fazer balé, né? A pessoa às vezes te fala por bem. Mas quando não é você que quer, se não é por você, se a decisão não nasceu na sua cabeça e não foi pro seu coração, não adianta a outra pessoa querer. Então não é pelo outro que você vai fazer. Não é porque o seu marido, assim, 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 porque você acha que você não está atraente o suficiente. Não é porque o seu filho, nananana. Não é porque a professora do seu filho ou a sua mãe que seja. Não. Tem que ser um motivo bastante para você. Eu, Fran, não aguentei não servir das minhas roupas e eu não gostava de usar tamanho 44, 46 e por isso eu decidi que eu ia emagrecer. Eu, por mim. Ninguém me falou nada? Falou, mas não foi o que a outra pessoa me falou. Foi o que eu quis, foi o que eu decidi. E quando doer, assim, e dói, e dói. Quando doer em você, que você falar assim: "Não, eu não aguento mais essa situação, eu não quero mais comer desse jeito, eu não quero mais emagrecer e engordar tudo de novo, eu não quero mais ficar tomando remédio". Quando doer, assim, ó, quando for sua decisão, aí, menina, ninguém te segura. Ninguém te segura porque ninguém me segurou. Enquanto eu tava fazendo pelo outro, por conta dos outros, porque o outro tava falando, porque o que, que a pessoa vai achar que depois que eu engravidei, eu engordei desse jeito. Enquanto tava sendo pelo que o outro pensa, eu ia emagrecer 2 quilos e voltava. Eu ia emagrecer 5 quilos e voltava. Por quê? Porque não tava enraizado, não tava no meu coração, não era do meu coração aquilo, sabe? Eu fazia dieta, eu fazia exercício físico, na verdade eu fazia regime. Eu fazia regime, eu fazia exercício físico lá do meu jeito, eu entrava numa academia, entrava em outra, mas não andava o negócio. Por quê? Porque não era um propósito do meu coração. E eu tô te falando isso muito sério. Porque muitas meninas entram na academia achando que a academia vai resolver o problema. E não vai.
Muitas meninas entram no Fecha Zíper achando que o Fecha Zíper vai fazer o processo, assim. É como se caísse uma varinha mágica que agora eu comprei o Fecha Zíper, agora vai. Não vai. Não vai, porque o processo tem que ser do seu coração. O porquê tem que ser seu. E esse seu porquê vai te levar longe. Vai te levar até, se você quiser, ser fisiculturista depois. Então, não comece pelos outros. Comece por você. E depois, não comece pelo mais difícil. Não faz o que a Fran fez, por favor. De amiga para amiga, de mulher real para mulher real, de quem já fez cagada demais nessa vida. Não comece pelo mais difícil. O que é mais difícil para você? É a sua alimentação? Não começa por ela. O mais difícil para você é ficar sem o doce? Não começa por ele. Sabe? A gente no começo, a gente é muito frágil ainda. A gente é muito primitivo, no sentido de que você não sabe em que terreno você está pisando. Então comece pelo que é mais fácil. O que é mais fácil te dá confiança. Fran, mas o mais fácil é muito fácil. Sim! E o mais fácil é fácil porque ele deve ser fácil. Olha só que pleonasmo mais bonito. Mas é verdade. O fácil é fácil porque tem que ser fácil. Se fosse difícil, você não precisava fazer o fácil. Se fosse difícil, fosse pra você começar pelo difícil, ninguém desistia. Aí eu falo para as meninas, respira. De manhã, planeja o seu dia, toma um café, assim, ó, olhando lá para sua paisagem. Conversa com você, conversa com Deus, conversa com o universo, com o que você acreditar. Eu respeito o que você acredita. Mas faça esse momento, faça o que é fácil. E depois de fazer o fácil muitas vezes, mas muitas vezes, automaticamente você vai puxar mais um dedinho. Você vai puxar mais um pouquinho. Não é começar, sei lá, no CrossFit ou no Pilates e no Pilates 4 horas da manhã e sabe? Não é tomar o banho gelado que vai te emagrecer. Porque você vai fazer isso 1, 2 semanas. Na terceira você já desistiu. Se chegar a terceira semana. Tem que ser pelo fácil, porque é o fácil que você vai conseguir fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E é o todo dia que vai criando isso no seu cérebro e vai abrindo caminhos novos no seu cérebro para que o seu cérebro entenda que esse é o seu novo normal. Fran, mas eu não tenho tempo, eu tô com 150 quilos, eu tenho um casamento para ir no final do ano. Você engordou esses 150 quilos em quanto tempo, bonita? Não foi em 6 meses. Então coloca uma meta palpável, pelo amor de Deus, pra você não se frustrar. Eu engordei nos 2 anos e 10 meses, quase 3, e eu tô até hoje nessa manutenção. Eu tô até hoje correndo atrás de ter o corpo que eu considero legal pra mim. A Luísa já tá com 14. Foi na gravidez dela que eu engordei. Então, assim, não é para te desanimar, mas é para te situar, para te mostrar a real. Porque se você coloca expectativas muito grandes no seu processo de emagrecimento, se alguém chega para você e fala, o chá seca a barriga em não sei o quê, o treino aqui emagrece 10 quilos em 2 meses, foge! Porque você vai entrar no período de escassez, você vai colocar o seu corpo num período em que ele vai achar que não tem comida, você vai emagrecer, não tô te falando que não vai, mas dali 4 meses você tá gorda de novo. E é isso que eles querem. A indústria do emagrecimento, ela lucra com o teu sofrimento. Pensa nisso. Não é começar pelo difícil. Começa pelo fácil. Faz o fácil incansavelmente. Uma vez eu escutei uma frase, e talvez seja a frase dessa prosa de sexta. A frase é, ninguém segura uma pessoa que não desiste nunca. Ninguém segura uma pessoa que não desiste nunca. Se você não desistir de fazer o fácil, o teu cérebro, o teu corpo vai acabar acostumando. E você vai chegar lá. Por que eu sei disso? Porque eu tô nessa luta. Porque eu tô 14. Menos um pouquinho. Mas eu tô nessa luta de mostrar pro meu cérebro que eu quero ser uma pessoa melhor. Que eu quero envelhecer de uma forma melhor. E eu não quero soluções rápidas. E se você quer soluções rápidas, se você quer milagre, chá, seca a barriga, não sei das quantas, você tá no perfil errado. Porque aqui eu falo de emagrecimento, sim. Mas a longo prazo. O emagrecimento é a consequência de tudo que a gente faz, que é alimentação saudável, autoconhecimento,
exercício físico todos os dias e a gente vai de novo. A alimentação saudável, autoconhecimento, exercício físico todo dia e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente não pode esperar o dia ideal. Não espere o dia ideal para você começar. O dia de começar é hoje, era ontem, na verdade. Ontem era o dia que você deveria ter feito a tua RPA. Ai, Fran, não fiz, então você já tá atrasada. Se a sua filha, se o seu filho já tá com 4 meses, até agora você não parou para respirar, você já tá atrasada. Por quê? Porque você não pode começar pelo mais difícil, tem que começar pelo mais fácil. E você tem filho pequeno? Eu sei que você tem filho pequeno, eu também já tive. O Felipe tá com 5 anos. E a gente tem que começar pelo mais fácil. E o mais fácil dá pra fazer enquanto ele tá dormindo. E o mais fácil dá pra fazer se você levantar 10 minutos mais cedo. E o mais fácil dá pra fazer durante o banho. Fecha o olho, respira, planeja e vai. Quantos minutinhos você vai treinar? 5, 10, 7? É isso. É isso. É fazer o que você tem hoje com a condição que você tem hoje. Se não dá para ir para o boxe, se não dá para deixar a criança com alguém, faz com a criança em casa. Faz na sala de casa, faz na soneca dele. Não é porque você não tem a condição ideal que você não vai fazer o que você pode fazer. É fazer o que você pode fazer na condição que você tem. Entendeu? Bom, então bora lá. Esses são os erros. E o que a gente pode fazer então? Fran, pelo amor de Deus, o que eu faço? Então eu tô fazendo tudo errado. Eu sei, amiga, eu sei que você tá fazendo tudo errado. Ai, meu Deus, mas vamos fazer o certo agora. Ó, a primeira coisa, é sério, primeiríssima coisa. Tem uma meta, mas uma meta sua. Não é uma meta da amiga que emagreceu tantos quilos. Não é uma meta da blogueira ou da academia. Não, uma meta sua. O que você quer, uma meta curta, em 2 semanas. Eu quero em 2 semanas tomar 2 litros de água por dia. Ponto. Você faz. Quem é responsável pela sua meta? Você. Quem vai fazer você cumprir a sua meta? Você. Quem é responsável caso dê tudo errado? Você. Tenha uma meta curta e uma meta a longo prazo. Eu estou bebendo 2 litros de água hoje porque em dezembro eu quero estar mais magra. Quantos quilos ou quantos centímetros? Ou qual roupa? Uma meta. Que seja sua e que só você seja responsável por ela. Porque às vezes você se matricula na academia e se a amiga falta, você falta também. Por quê? Sua amiga treina por você? Não, Fran, mas ela me dá carona. Tá, mas o dia que ela estiver sem carro, como é que faz? Você não vai treinar também? O dia que estiver chovendo, o dia que a academia tá fechada? Tem uma meta sua e aí você vai se virar para cumprir. Lembra? É você decidir no seu coração o que você quer. E aí ninguém te segura. Porque ninguém para alguém incansável. A segunda coisa, tem alguém para te puxar. Tem. E eu senti muita falta disso. Sério. Alguém para te falar, bora, vamos, cadê teu treino? Cadê tua RPA? Cadê teus 2 litros de água hoje? Porque vai ter dia que a correria vai ser tanta que você não vai nem lembrar das tuas metas, pelo amor de Deus. É filha, é casa, é mercado, é conta pra pagar, é água que faltou. Tem alguém pra te cobrar, sabe? Alguém que fala, ô filha, cadê? Você falou que ia fazer. Nem que seja semanalmente. Nem que seja de 15 em 15 dias. Tem alguém pra prestar contas. Não é alguém que vai fazer por você, mas alguém que vai te dar um gás. Alguém que vai te dar uma sacolejada de vez em quando. A mentoria, a pessoa que mentora, normalmente, ela já passou por aquele caminho. A pessoa que te mentora já passou por aquele caminho. Ela sabe do que você está falando, ela sabe do que você está passando. Por quê? Porque ela já passou por ali e ela chegou onde você quer chegar. Então, o teu mentor, a pessoa que você vai confiar as tuas confidências, a pessoa com a qual você vai conversar sobre o seu processo de emagrecimento, não é a vizinha do lado, que está na mesma situação que você, que só vai concordar com você, nossa, é mesmo, hein, amiga? Nossa, é verdade, é tão difícil, né? Não, sua louca! Vai ser duas chorando, duas colocando água dentro do barco. Tem que ser alguém que já chegou lá. Alguém que você fala assim, não, aquela pessoa pode, porque ela chegou e eu também quero. E aí aquela pessoa vai te falar, eu sei, eu já tive aí, mas não é aí que você tem que ficar. Um mentor, uma pessoa que te puxa, que joga o colete salva-vidas quando você acha que você está afundando. É disso que você precisa. E além disso, você precisa de um grupo de apoio. E isso faz diferença. Faz. Eu fiz um desafio agora lá no Telegram. Se você tá no Telegram, você tá ligado. O Junho Juntas. Por quê? Porque o junho é o mês mais frio do ano. Porque eu detesto frio. Eu detesto treinar no frio. E o grupo
Estar no grupo me fez treinar. Me fez fazer o que eu te falei que ia fazer. Por quê? Porque o grupo te fortalece. Você imagina, nossa, aquela menina tá treinando, aí ela aposta que já treinou, falando, não, ela já treinou, peraí que eu tô indo também. O grupo te influencia. Você é a média das pessoas que você mais convive. Com quem que você tá convivendo? Com pessoa que reclama? Cuidado, você vai ficar ótima em reclamar. Com quem que você está convivendo? Com pessoas que empurram com a barriga? Cuidado, você vai ficar ótima em empurrar com a barriga. Você tem que ficar ótima naquilo que você acha ótimo. Conviva com pessoas que você admira. Nossa, olha, aquela moça do grupo, eu nunca vi aquela moça na minha vida, mas todo dia ela posta o treino dela. É ela. É com ela, porque ela vai incomodar. E no dia que você não conseguir treinar, você vai falar, nossa, mas fulana treinou, olha lá pra você ver. Como é que ela consegue? Ela tem 3 filhos. Eu tô aqui com o bebê e não consigo. Olha pra você ver. A pessoa vai te puxar, o meio vai te puxar. Tenha um mentor que já chegou lá e um grupo que te puxa, um grupo que te mostra que é possível. E aí, a gente termina essa conversa, essa prosa de hoje, com uma tarefa. Uma tarefa. Tira aquela roupa do guarda-roupa. Sério. Aquela. Aquela que você sabe que te incomoda quando você tá um pouquinho acima. Tenta. Veste ela. Vê se ela não passa no quadril, vê se ela veste, mas veste só deitando na cama, vê se você sairia com ela na rua, se ela tá assim, embalada a vácuo. Faz esse teste. Tenho certeza que quando você vestir essa roupa, alguma coisa aqui dentro vai doer. E se doer o suficiente, esse é o estalo que você precisa. Vamos? Bora? Se você fizer, me conta que eu quero saber o que é essa roupa. Ou o que. Às vezes é uma foto, às vezes é nem uma roupa. Eu já tive uma aluna que falou, Fran, eu achei que eu não ia emagrecer mais, eu já doei tudo, minhas roupas de mocinha, ela fala, minhas roupas de mocinha eu já dei tudo pros outros. Mas eu catei uma foto. Eu catei uma foto e aquela foto me trouxe de volta. Eu olhei aquela foto e falei, eu sou essa daqui que tá na foto, eu não sou essa daqui que tá aqui. Eu quero essa pessoa viva, essa pessoa com alegria, essa pessoa que não é amargurada. Eu quero ser essa pessoa. Porque às vezes, quando a gente tá acima do peso, a gente fica mal-humorada, estressada, amargurada, assim, a gente fica de mal com a vida, você tá de mal com você vai ficar de bem com quem? E ela falou pra mim, Fran, foi essa foto. E ela pregou a foto, acho que se eu não me engano, no armário. Tem um depoimento dela. Ela acho que pregou no armário da cozinha. E aí ela falou, toda hora que ela olhava pra aquela foto, ela falava, é você. É você. Então, às vezes, você nem tem a roupa, né? Eu tenho a roupa, algumas meninas têm a roupa, mas se você não tiver a roupa, pega algo, alguma coisa que vai te puxar para aquele lugar de onde você quer estar. Você já esteve lá. Você já foi aquela pessoa, você já usou aquela roupa, você já esteve naquela situação. É para lá que você tem que levar o seu equilíbrio homeostático do seu corpo. Vamos? Bora? Quero saber. Me conta nos comentários qual foi a sensação de encontrar essa âncora. E se você conhece uma menina que está cometendo todos esses erros que eu citei aqui, manda esse vídeo para ela. Vamos fazer uma corrente de mulheres que se ajudam, que tem um grupo de apoio e que sim, emagrecem juntas de forma saudável. Tá bom? Um beijo e até a prosa da semana que vem.